O relato de hoje é da Moni Saraiva. Um beijo, Moni. Boa parte da família da minha mãe é de Magalhães Barata, que é um município aqui do Pará. Há muitos anos atrás, quando a minha mãe nem era nascida, meu bisavô presenciou um dos casos sobrenaturais que mais me deixaram impressionada quando a minha avó me contou. E olha que eu mesma já presenciei vários por aí. Ela contava que minha uma moça muito bonita, que era cobiçada por vários homens no local, mas como era de família de donos de fazenda de café, o pai dela sempre dizia que a filha dele iria se casar virgem e com um bom partido igual a ele, e não a deixava ir em canto algum, sozinha, exceto as aulas e andar a cavalo, hábito que ela fazia 3 vezes na semana. Certa vez, a bela filha do fazendeiro faleceu de uma forte hemorragia e febre alta. A cidade toda se chocou com o ocorrido. Minha bisavó contava que chegou a acompanhar o cortejo, o caixão todo branco fechado e muita gente se lamentando. Afinal, ela era bem jovem ainda. Passado uns meses, começaram a circular boatos de que algo horrível estava aparecendo na escada. E quem quer que passasse por ali era colocado para correr. Ninguém sabia de fato, só diziam que era um grito horrível e ensurdecedor, acompanhado de chamas que ultrapassavam a altura das árvores. Uma noite, meu avô foi o sortudo, só que meu avô era daqueles velhos turrões, teimoso e corajoso, e prometeu que ia desvendar aquela situação. Se uniu com alguns peões, pescadores e lavradores e saíram a cavalo em direção do local onde tinha visto a criatura e ficaram dentro do mato esperando a hora que a aparição passava. Que era por volta de meia-noite. Faltando alguns minutos, eles começaram a ouvir, vindo de longe, gritos de pavor e chamas subindo. Cada grito era uma chama, contava minha avó. Quando aquilo se aproximou dele, alguns saíram correndo. Óbvio, mas meu avô e alguns ficaram. Ele contou que era uma espécie de demônio pegando fogo, gritando. Alguns minutos depois que aquilo passou, surgiu uma mulher grávida, toda de branco, de cabeça baixa, bem triste, com a aparência molhada, carregando 2 crianças, uma em cada braço. Quando ela foi se aproximando, ele percebeu que se tratava da filha do fazendeiro, que havia falecido e desmaiou logo em seguida. Se acordou sozinho, no meio do mato, já com o dia clareando e meio atordoado. Voltou para a cidade, indo direto à igreja e contar ao padre o que havia presenciado. Ele disse que, quando desmaiou, sonhou que a moça se aproximou dele pedindo ajuda, porque estava em penitência pelos pecados que ela tinha cometido, que nunca iria sair dessa situação, porque aquela criatura via antes dela aterrorizando, justamente para que ninguém a ajudasse. Ela havia se apaixonado por um filho de madeireiro, que era casado, e se viam às escondidas, quando ela ia andando a cavalo.
Ela se aproximou perdidamente por ele e só a iludida prometida que ia se separar, mas nunca cumpriu. Dessa relação, houve a primeira gravidez. Ela recorreu a uma benzedeira das proximidades que lhe deu uma espécie de abortivo, o qual ela tinha que ralar um pouco menos que a ponta de um dedo e tomar. Em seguida, ela ia para dentro do rio, e lá era consumado o aborto. Fez isso na primeira e na segunda gravidez, mas na terceira ela ralou a mesma quantidade, porém não fez efeito. No dia seguinte, dobrou a medida e acabou encontrada morta debaixo de uma ameixeira, onde ela pediu que fossem rezadas 4 missas debaixo da árvore, em intenção dos 3 filhos e da alma dela. O pai da moça, quando soube, acusou meu bisavô e ainda quis bater nele, mas as testemunhas que estavam com ele afirmaram a história, fazendo com que o pai da moça, enlouquecido de vergonha, afinal, achava que sua filha era virgem, tirasse a própria vida horas depois. A missa foi rezada debaixo da árvore que ela faleceu. E minha bisavó contava que choros de criança recém-nascida e de uma mulher foram ouvidos. Então, gostaram do relato? Então compartilhe, curtem, acione o sininho e até mais.